Fala, meus amigos, espero que todos estejam bem. Estou aqui com minha assistente ali de gravação e vou falar um pouquinho sobre imposto territorial rural. Isso porque nesta semana foi o prazo final para a declaração do ITR e eu fiz uma declaração de um imóvel nosso, postei lá nos stories e recebi vários questionamentos. Embora o meu mestrado seja em Direito Civil, eu também tenho especialização em Direito Público, gosto da matéria de Direito Tributário, então me sinto confortável aqui para passar essas informações para vocês. O primeiro ponto que eu questionei lá é de quem é a competência para instituir o ITR. A resposta é a competência da União. Trata-se de um imposto federal. De quem é a competência para fiscalizar e cobrar o ITR? Em regra, também é da União. Porém, é possível que essa competência ela seja transferida aos municípios. Qual é o percentual relativo à União? Qual é o percentual relativo aos municípios da arrecadação do ITR? Isso vem previsto na Constituição Federal, no capítulo atinente à transferência das receitas tributárias, e, em regra, cabe à União 50% e aos municípios os outros 50% da arrecadação do ITR. Porém, se houver um convênio com a União e os municípios eles passarem a fiscalizar e cobrar o ITR, aí sim eles terão 100% da arrecadação. Em relação a fato gerador, base de cálculo e sujeito passivo, essas matérias, por expressa previsão na Constituição Federal, têm que vir previstas em uma lei complementar. O Código Tributário Nacional, embora tenha sido... Sua meia, né? Deixa aqui um pouquinho. Embora tenha sido publicado como uma lei ordinária, foi recepcionado como uma lei complementar. Já ponho, filha. Deixa eu só concluir isso daqui. Foi recepcionado como uma lei complementar. E trata de sujeito passivo, fato gerador e base de cálculo. E alíquota? Isso sempre é pegadinha de prova. E alíquota? A alíquota não precisa vir previsto em lei complementar. A alíquota vem previsto em lei ordinária. A menor alíquota do ITR é de 0,03% e a maior vai ser de 20%. Então, aí eu já trago uma outra pergunta. Existe uma característica da progressividade do imposto territorial rural? A resposta é sim. Embora a progressividade seja uma característica atinente, em regra, aos impostos pessoais, como imposto de renda, os impostos reais, como o ITR, também podem ser progressivos. O ITR, portanto, ele tem uma progressividade com base tanto no grau de utilização da terra, ou seja, se ela é produtiva ou não, e também pela extensão, pelo tamanho dessa terra. A lei que fala sobre a progressividade é a Lei 9396 de 96, e vejam que a emenda constitucional 42 de 2003, ela é posterior a essa lei. E essa progressividade, ela foi inserida no texto constitucional pela emenda constitucional 42. Então havia muito questionamento se essa lei anterior à norma constitucional poderia ter trazido essa característica da progressividade do ITR. E o STF julgou que sim. Depois, logo aqui abaixo, eu vou colocar o número do recurso extraordinário. Em relação à base de cálculo, a base de cálculo é o valor da terra nua. Lembre-se, valor da terra nua. Não se computa aí o valor das construções, das plantações que tenham no imóvel rural. É apenas o valor da terra nua. Uma pergunta bem interessante que já caiu em prova, inclusive na segunda fase do concurso de juiz federal da segunda região, do TRF5 de 2018, é o seguinte: se podem ser excluídas áreas da base de cálculo do ITR? E a resposta é sim. As áreas improdutivas, as áreas atinentes à reserva ambiental, à preservação permanente, à reserva legal, todas essas áreas podem ser excluídas da base de cálculo. O pulo do gato está em uma pergunta que foi feita inclusive nessa prova dissertativa, que é o seguinte: preservação permanente, área de preservação permanente,
para que seja excluída da base de cálculo do ITR, precisa estar averbada no registro do imóvel, ou seja, precisa constar lá na averbação do registro a área de preservação permanente? A resposta é não, não precisa, porque essa isenção ela vem prevista expressamente em lei. Por outro lado, a área de reserva legal, para que você exclua da base de cálculo do ITR, é necessário sim que isso esteja no registro, no registro imobiliário, ou seja, ali na matrícula do bem. Então lembre-se, preservação permanente não precisa de registro na matrícula do imóvel, na escritura. Por outro lado, reserva legal precisa do registro na matrícula do imóvel. Para concluir, algo também que é bem interessante, sempre cai, o que se qualifica, como se qualifica um imóvel rural. Isso está previsto no Código Tributário Nacional e é necessário que haja pelo menos 2 dos seguintes requisitos: abastecimento de água e esgoto, calçamento, com escoamento de águas pluviais, iluminação pública, serviço de saúde e educação a menos de 3 quilômetros de distância. Se presentes 2 requisitos, estaremos aí diante de uma área rural. Uma outra pergunta também que eu vejo com uma certa frequência em prova é o seguinte: se um imóvel ele produz agricolamente, é um imóvel que tem produção agrícola, mas ele está dentro de uma área já consolidada, uma área urbana consolidada por uma lei municipal, qual imposto incide? IPTU ou ITR? E aqui a decisão do STJ é de seguir o critério material, ou seja, aquele imóvel, qual é a destinação real, a primazia da realidade daquele imóvel. Logo, como ele produz, é um imóvel agrícola, ele vai pagar ITR, embora formalmente ele já esteja em uma área consolidada de um município, ok? Então lembre-se, aí primazia da realidade, teoria material, critério material. Por outro lado, e por fim, trago aqui um julgado também interessante. Se porventura um imóvel ele está invadido, ocupado por movimentos como o MST ou algum outro movimento social e a pessoa não exerça o domínio útil, a propriedade sobre aquele imóvel, ele fica responsável pelo pagamento do ITR e também, no caso aqui, por analogia do IPTU, a resposta é não. Compartilho também logo aqui abaixo um julgado do STJ e nesse caso concreto, meu sogro particularmente, ele passou por isso, ele meio que abandonou um imóvel há mais de 20 anos que foi ocupado e 20 anos depois ele recebeu várias execuções fiscais do município de Embu Guaçu cobrando IPTU. E então entramos com ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, alegando, com base no artigo do Código Civil, de que ele perdeu a propriedade por abandono. Ele abandonou a propriedade, não foi mais atrás, não entrou com reintegração de posse. E, por última análise, em última análise, ele também não pode ser responsável pelo pagamento do IPTU. Então, se adequa aqui ao entendimento do STJ. Tá bom? Sofia já saiu, eu acho que eram essas as considerações que eu queria fazer para vocês. Fiquem com Deus e excelente final de semana a todos. Até mais.